Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao segundo módulo da Conexão Essencial, esse mini curso incrível e maravilhoso que nos ensina a cuidar da nossa energia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a arte de cuidar da própria vibração. Então, na aula passada, nós trouxemos muitas informações. Vocês receberam um e-book das ervas, e a cada módulo eu vou trazer aqui também mais informações do e-book. Então, no final do nosso mini curso, vocês vão ter um e-book completo. Então, cada módulo, eu vou estar trazendo mais informações para vocês colocarem tudo junto no e-book que vocês ganharam de presente. Então, vocês vão juntando, tá bom? Hoje também vou disponibilizar a apostila do segundo módulo. Deixa eu desligar aqui nosso somzinho. Então, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que algumas pessoas têm dúvidas, me perguntam sempre também, né? Sempre estão procurando meus atendimentos para poder fazer aí algumas limpezas energéticas. Então, eu vou trazer aqui algumas informações, né, de como cuidar da sua própria energia, como estar aí no momento presente, a visão, né, vamos abrir um pouco aí a visão do xamanismo, né, sobre as energias, sobre essa conexão sobre essa percepção. Vou trazer algumas informações também do livro Caibalion. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro muito interessante que fala sobre traz muita informação sobre as leis herméticas. Então, hoje o conteúdo está bastante interessante. E para a gente iniciar, né, a nossa aula de hoje, eu quero que todos estejam aqui no momento presente. Então, vamos fazer uma respiração. Então, procurem aí um lugar confortável. Nós vamos fazer 3 respirações bem profundas para trazer o nosso momento presente, para estarmos aqui e agora conectados, né, a a essa egrégora, as informações que estão chegando. Então, é, vamos trabalhar essa conexão e trazer essa energia da presença. Então vamos lá? Respira profundamente pelo nariz, solta pelo nariz. Mais uma vez, inspira, exale.
Vai trazendo a presença, a consciência para o momento presente, deixando todos os problemas lá fora e apenas estando presente no aqui e agora, desconectando, sentindo o nosso corpo, percebendo a vibração ao nosso redor. Inspira mais uma vez e segura, soltou. Pode ir abrindo os olhos devagar, vai retornando. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu vou trazer algumas informações, a respeito dessa energia, né? Que é uma energia como se fosse um fio invisível da vida. A gente sabe que está lá, que existe, mas muitas vezes a gente não acredita, outras vezes a gente sente, né? Não sei como é para vocês, se conectarem com essas energias ao redor, mas eu gosto de falar que a energia, ela é um sopro, né? Que anima toda forma de existência, tanto das pessoas como das coisas materiais que nós temos, a mesa, a cadeira, os animaizinhos, pessoas, o ar. Então, tudo existe uma energia. Então, tudo que está ao nosso redor tem uma vibração, tem um sentir ali, né? Então, quando você está em um ambiente, você sente o ambiente. Às vezes, você senta numa cadeira. Nós não temos esse costume, mas nós sentimos a vibração daquela cadeira, né? Então, conforme a gente vai fazendo as atividades, conforme a gente vai aprofundando e abrindo aí o nosso conhecimento a respeito das energias, a gente vai ficando um pouquinho mais aguçado de poder sentar, sentir a vibração que é aquela cadeira, colocar a mão da mesa, sentir também a vibração daquela mesa. E por que eu falo isso? Porque é muito do nosso, das nossas atividades ali, do nossa, é, a gente estar aprendendo e fazendo os exercícios. Então, é um treinamento. Então, quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente começa a treinar, treinar, treinar e vai ficando muito bom, né? Então, existe as energias também, né? Da cadeira, do ambiente, que é mais fácil de sentirmos. Mas eu falo que tem, por exemplo, uma mesa de madeira, ela foi construída por alguém, né? Essa mesa, por exemplo, ela vem ali de uma poda de uma árvore, aquela árvore tinha uma energia. A pessoa que trouxe, que construiu, tem uma energia, então tudo vai ficando impregnado. E quando a gente tem esses conhecimentos, vai treinando as nossas percepções, a gente vai podendo sentir tudo o que está no nosso redor, né? Inclusive mesas, cadeiras, os espaços, lugares e as vibrações. O mais comum hoje é sentirmos a vibração de pessoas e de lugares, mesmo que a gente não tenha consciência. Se a gente vai num lugar pesado, a gente sente alguma coisa, então a gente, nossa, né? Esse local tá. Parece que drena uma energia. Ou se você vai num lugar feliz, você fala, nossa, que maravilhoso esse lugar, parece que deixa a gente renovado. E assim a gente vai tendo as percepções, né? Então, o que que é essa energia? É a força que conecta com tudo. Tudo ao nosso redor tem energia. Então, em todas as tradições, há o reconhecimento dessa força vital, que nada mais é do que essa energia. Em todas as tradições, é, eles reconhecem isso, né? E conecta-se com tudo que existe, essa energia, essa força. Então, para os povos xamânicos, a gente chama de sopro da vida, né? Essa energia vital, essa energia que a gente sente, para os hindus é chamado de prana. Para os chineses, eles chamam de chi. Para os egípcios, chamam de Ka. E essa energia, ela está em tudo. Ela está no vento, né, que toca o nosso rosto. Ela está numa semente
que é plantada, né, na terra, ela está ali no fogo, na água. Então, para os ancestrais, a energia, ela não é só um conceito, mas uma relação. E quando nos distanciamos da natureza, as nossas conexões vão ficando um pouco mais falha, um pouco mais duvidosas, vamos dizer assim. A gente não consegue sentir, né? A gente não consegue ter aquela percepção de intuição, né? Então, a gente parece que vai ficando um pouco desconectado, né? Então, quando a gente volta a nos conectar ao simples, a respirar como fizemos agora no início, né? Agradecer, a caminhar descalço, né? Tocar numa árvore, é, receber o sol, a gente acaba se conectando, né? E recarregando o nosso campo vibracional. Então, perceba que tudo ao nosso redor, quando a gente se conecta um pouco mais, a gente tem essa renovação de energia. Então, quando a gente está desconexo com a natureza, com o que está ao nosso redor ali, que nos eleva, a gente acaba descarregando. Isso cientificamente é comprovado. Tem um vídeo que está circulando aí na internet, não sei se vocês já viram, onde mostra que um físico, cientista, eles fizeram um teste e colocaram aquele, eu esqueci o nome, que mede a eletricidade, então colocou, né, no na pessoa e a pessoa com um sapato na grama, então ali não passa eletricidade, não tinha, né, nenhum sinal de eletricidade. Quando a pessoa tira o sapato e conecta o pezinho direto na grama ou na terra ali, com aquele aparelhinho, eles começaram a medir que existia uma troca de energia. Então, se a gente precisa dessa energia natural, dessa energia da natureza, a gente estamos nos recarregando como um celular. O celular precisa do carregador para carregar quando ele está sem energia. E nós? O que que a gente tem feito para recarregar nossas energias? A gente tem observado muito e dá muita atenção quando a gente está desconectado e descarregado, né? Ah, que eu tô com dor nisso, tô com dor naquilo, tô ansiosa, tô estressada. Aí a gente observa. Mas quando a gente está feliz da vida, a gente não observa para manter essa energia alta, né? Vibrando alto. E aí a gente se desconecta porque a gente acaba, né? Muito, nós vivemos ali aqui no urbano, é trabalho, é computadores, é muito elétrico, e a gente se esquece que o nosso natural é estar em contato com a natureza. Então, quando a gente volta para essa conexão, a gente começa a ser mais fluido, ter mais conexão com a nossa intuição, né, com algo maior. Parece que a gente se recarrega. Quem aqui que não vai em uma floresta, num parque, coloca o pezinho na grama, parece que renova. Né? E uma curiosidade que eu gosto muito de falar nos meus encontros, vivências e curso, vocês sabem por quê? Que quando a gente está muito cansado ou parece que está exausto, a gente vai em meio à natureza e fica simplesmente contemplando a natureza. E aí a sensação que a gente tem é que a gente se conecta novamente, dá aquela sensaçãozinha de bem-estar. É uma coisa gostosa você ficar olhando para as montanhas, para as árvores, não é mesmo? E sabe por que tem essa sensação? Porque o nosso chakra cardíaco do coração, qual é a cor que ele tem? Verde, né? E qual é a cor da predominância da natureza? Verde. Então, ela traz essa energia de conexão, traz essa troca, essa elevação. É por isso que é tão calmante, é tão renovador quando a gente olha para a natureza, porque ela se conecta diretamente com o nosso chakra cardíaco. Interessante, né? Então, que nós possamos sempre, quando nós pudermos, né, se conectar, seja com um vasinho, põe o pé ali na grama, eu posso ir numa praça, eu trabalho no meio da cidade, só prédio, não consigo.
Olha pela janela, tem algum pontinho verde, olha para o céu, isso já é uma troca de energia, né? Contemple o sol, isso é uma troca de energia. Quando você precisa recarregar suas energias, você pode ir no sol, né? Tomando cuidado, claro, né? Com os horários e picos dos raios ultravioleta para não trazer aí, né, doenças, mas a gente pode sim nos proteger e estar ali em conexão pela manhãzinha, tomar aquele sol. É muito saudável quando a gente pode fazer alguma coisa a pé. Muitas pessoas têm costume, e eu já fiz muito isso. Ali na esquina eu vou de carro, né? Ia muito de carro. Então, hoje eu me permito poder ir ali na esquina a pé, tomar, né, dependendo do horário, aquele solzinho. Isso mudou a minha rotina de vida, isso mudou a minha energia. E é claro que eu também tenho as minhas disfunções energéticas, então estou sempre observando. E quando a gente faz, né, essas conexões, quando a gente tem essa consciência de que tudo é energia e de que a gente é responsável por ela, e nós podemos sim é, aprender a cuidar do nosso campo vibracional, assim como a gente cuida da limpeza da nossa casa, da limpeza do nosso corpo, da limpeza das nossas roupas, a gente pode sim cuidar do nosso campo vibracional. E aí é mais fácil de a gente identificar. é, Energias que vêm de fora, né, coisas que vão perturbando, porque na correria do dia a dia a gente acaba distanciando, a gente não liga para muito para cuidar dessa nossa energia que a gente acha que, né? A gente sente que tem, mas às vezes, eu não vejo, não acredito. Tem muita gente, eu já ouvi falar, né? E aí quando tá com a energia muito desestabilizada, porque não prestou atenção, porque não tem o costume, e tá tudo bem, né? É, começa a entrar muitas coisas dentro do campo e isso atrapalha bastante. Às vezes é um bloqueio, eu preciso de um emprego e não consigo, né? Parece que vai até ali, e não vai. Às vezes é crenças limitantes e muitas vezes é apenas as energias que estão ali trazendo esse bloqueio que a gente não faz ideia. Então, é importante a gente olhar, fazer essa conexão e cada vez mais se perceber. Hoje, eu consigo observar quando tem energia que não é minha dentro do campo. Eu consigo entender da onde veio aquela energia. Eu consigo ter essas percepções. Por quê? Porque eu fui treinando, eu fui trazendo esse olhar, eu fui me conectando e fui me experienciando. É muito importante. Toda informação que você receber, você coloca no coração e veja se faz sentido para você. Se não faz, a gente filtra, se faz, a gente começa a trazer em prática, porque é gostoso, a gente faz cursos, a gente aprende, a gente vai expandindo a consciência, mas o que que você faz com todas essas informações? Por muito tempo eu estudei muito, então eu ia só estudando, acumulando informações. E o que que eu fazia? Às vezes eu usava no atendimento, às vezes não. Então, algumas pessoas, e eu me encaixo dentro dessas, eu tinha muito desafio em colocar em prática. Então, eu comecei a observar que eu era apenas uma pessoa com informações ambulante, né? Eu não estava trazendo nenhum benefício. O que que eu estava fazendo com aquelas informações? Então, tudo o que eu recebo, todos os estudos, livros, eu coloco no meu coração, né? Sinto ali, fez sentido para mim? Eu coloco em prática. E aí eu vou experienciando, né, essa maravilha que é viver. E vou experienciando como é que é cuidar dessa minha energia vibracional, do meu campo de energia. E aí a gente vai tendo essas percepções, vai entendendo, e quando chega energia que não é sua, ou que alguém, né, mandou uma energia ali mais densa para você, você sabe exatamente da onde vem, de quem é, e assim a gente vai fazendo. eh, esses aprendizados que são muito fantásticos também, né? Desafiadores, mas são de muitos aprendizados. Então, eu quero trazer aqui para vocês também a visão da física quântica em relação à energia. Se tudo que está em volta de nós vibra, pensamentos, palavras, coisas, pessoas, por que é que a nossa consciência também não pode vibrar, não pode criar a nossa realidade?
Na física quântica, o campo quântico ele traz infinitas possibilidades. Então, nós estamos falando aqui das energias, como que é ter essas energias, como que é cuidar do campo, né? Então, que a gente possa trazer também essa consciência, né, de criar a nossa realidade. Então, quando a gente está observando, quando a gente está ali trazendo as informações, quando a gente está ali nos pensamentos, nas emoções, nas nossas palavras, a gente cria um campo quântico que existe ao nosso redor, criando infinitas possibilidades. E a nossa vibração, ela é um código que nos conecta no que experienciamos. Então, se nós vivemos em meio a várias energias, por que é que nós não podemos criar, né? Então, eu quero trazer a consciência para vocês do que você está criando neste momento. Ah, eu estou, minha vida não está indo legal, eu estou com algumas dúvidas, eu estou com muitos problemas. O que é que você está vibrando? O que que a sua consciência está vibrando? Isso é muito importante para nós olharmos. O que a gente cria é onde está a nossa vibração, a nossa energia, a nossa atenção. No início da minha jornada como terapeuta, eu tinha muitas crenças, fui aprendendo, fui acertando, fui errando, e aí, alguns momentos eu comecei a travar o meu processo, né? Não vinha clientes e depois vinha, depois bloqueava de novo. Eu falava, mas o que que está acontecendo? E aí eu ficava ali, presa naquilo ali. Ai, mas eu preciso, né, trazer o meu servir para o mundo, mas os clientes não chegam. O que que eu vou fazer? Será que é crença? E aí a gente começa a trazer aquela energia. Por quê? Porque eu estou pondo foco no quê? Estou colocando foco no que é negativo. Por que que os clientes não vêm? Ao invés de eu colocar o foco no que é positivo, então, a solução do meu problema, o que que é? O que que eu precisava fazer? O que que eu precisava movimentar? Qual era a ação para poder trazer os meus consulentes, por exemplo, né? Então, quando a gente tem um problema, o que que a gente faz? A gente foca no problema e não na resolução. E aí, o que que acontece no seu campo vibracional? Se tudo é energia, você está colocando energia naquilo que você quer. O universo, ele não entende o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ele entende vibração. Então, se você está vibrando no problema, ele vai te trazer mais problemas. Se você está vibrando na solução, ele vai te trazer mais solução, né? Vai trazer coisas dentro da solução, dentro daquilo que você quer. Então, ele não sabe o que você quer. Ah, eu quero, né, por exemplo, um carro. Vamos trazer aqui uma informação, né, material. Ah, eu quero um carro assim, importado, um quatro portas, tá, 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 tá. É possível. Por que não? Porque existem infinitas possibilidades. E aí a gente cocria isso, a gente pensa, né? O universo ele não sabe o que é real, porque existe muito é, 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 essa vibração, essa informação, e a gente não sabe. Quando a gente está numa meditação, nosso cérebro não sabe que aquilo não é real. Quando você está fazendo um exercício de mentalização, por exemplo, de uma meditação, você não vê muitas vezes como um filme, às vezes até. Dependendo da pessoa, ela sente, né? Ah, estamos ali numa praia, por exemplo. Sente o barulhinho das ondas, parece que eu tô ali mesmo. O cérebro, ele não sabe o que é real, o que não é, porque não tem isso na vibração. Então, se o cérebro não sabe o que é real, como é que você não pode não criar algo? Então, quando você está querendo muito alguma coisa, eu quero esse carro exatamente assim, 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 você cocria, ele chega. Mas por que que isso não dá certo na nossa vida hoje em dia? Ah, mas então eu poderia cocriar, porque, lógico, eu ia querer ser milionário, eu ia querer ter uma casa confortável, eu ia querer não sei o quê, eu ia querer viajar, né? Por que que não acontece isso? Porque a gente duvida. Muitas vezes, né, quem aqui já falou assim, ah, mas a Karine está falando que maravilhoso, parece um sonho, mas será que funciona? Pronto, já duvidou, né? Existe uma,
uma experiência que alguns físicos fizeram, que chama da dupla fenda. Eu não sei se vocês já viram, que é quando a gente coloca a energia ali do observador. Foi feito um estudo e colocavam ali, né, raio, que são aquelas luzinhas de infravermelho, passando por um único, é, buraco. Só que quando essa luzinha passava do outro lado e refletia na parede, né? Então desculpa, eram duas fendas, né? E quando ela atravessava, ela virava uma só, né? Dependendo quem estava observando aquilo, ela mudava, né? A frequência, ela mudava ali no final, como que ela saía, porque eram várias fendinhas, só que no final a gente via uma única. Depois eu vou compartilhar com vocês esse vídeo, é muito interessante. Então, o que que eles concluíram? Que nós conseguimos criar a nossa realidade através da observação. Então, se a gente traz no nosso campo vibracional, a gente cocria, a gente imagina ali, né? Mentaliza, só que dependendo se a gente acredita ou não, se tem algumas crenças limitantes ou não, aquilo vai acontecer ou não, ou a gente, se estiver observando algo, que é o caso da dupla fenda, ela pode mudar a realidade. Então a gente pede, 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 por exemplo, né, uma viagem, só que chega ali na hora a gente desconfia, será que vai chegar mesmo? Pronto, já acabou todo o processo. Porque, por exemplo, a gente não compra as coisas na internet, e aí a gente tem a certeza que vai chegar e chega, certo? Para o nosso consciente seria a mesma coisa, mas a gente não tem essa habilidade, então às vezes a gente duvida, a gente, ai, será mesmo? Então já corta esse fluxo de energia. Então a gente pode criar as nossas possibilidades, são infinitas possibilidades. Por que que a gente eh, começa a olhar só para essa parte mais densa e negativa? Ah, não está acontecendo isso, e aí a gente fica naquele mar de emoções, e aquilo vai trazendo mais vibrações, aqueles pensamentos, e ao invés da gente, tá bom, aqui não deu certo, vamos para o próximo passo, e começar a trazer novas ações. Isso vai mudando toda a frequência da energia. Então, é muito importante a gente trazer essa consciência de que a energia ela não é apenas, né, em âmbito vibracional, mas ela também traz uma transformação no nosso emocional, né, no nosso estado emocional. E aí, com alguns ajustes de frequência que a gente reorganiza, é que a gente começa a abrir o campo para essas possibilidades, para manifestar e atrair aquilo que a gente quer. Então perceba que isso é muito importante, né? A gente ter esse olhar de transformar essa energia ao nosso redor. Olha quanta coisa. Nossos pensamentos, as nossas emoções, né, e as nossas intenções são ondas vibracionais que interagem com o nosso campo quântico, com o nosso espaço invisível e define aí as infinitas possibilidades que acontecem no nosso dia a dia. E a gente faz isso muito no inconsciente. Então, quando a gente adentra num processo de autoconhecimento, isso é muito importante, porque a gente começa a ter consciência do processo, consciência, assume as responsabilidades, começa a entender, sim, eu realmente faço isso, sim, então é por isso que está acontecendo isso, porque estou vibrando isso. Então a gente que traga esse entendimento de observar, de sentirmos, né, de escolher aquilo que a gente quer, daquilo que a gente não quer, para a gente poder ir moldando a nossa realidade. Né? Olha quantas informações. E elevar essas energias, ela traz aí muita transformação. Então, é muito importante a gente olhar para o nosso dia a dia, para as nossas energias, com mais cuidado, para que a gente possa entender o que está acontecendo dentro do nosso campo vibracional e ajustar as nossas frequências. Né? Seja que eh, essas frequências é um estado, a gente pode trazer aí o quê? Um estado de amor, estado de abundância, de prosperidade, por que não? Então, é,
Olha quanta informação, né? Então, quando a gente começa a cuidar dessa energia, desses estados vibracionais, a gente consegue ir ajustando toda essa frequência. E aí a gente vai atraindo aquilo que a gente gosta, a gente vai elevando as nossas energias, a gente vai tendo o entendimento de algumas coisas, vamos, nos conectando com as pessoas, a gente vai atraindo, vai tendo mais clareza, mais abundância, e isso vai se alinhando com tudo aquilo que você quer. Então, observe que entendermos a nossa consciência vibracional, o que que a gente está vibrando, quais são os sentimentos, quais são as emoções, quais são as palavras que a gente está usando, a música também interfere, o que a gente ouve, escuta, o que a gente fala também interfere no nosso campo vibracional. Então perceba que tudo aquilo que nós escolhemos é de nossa responsabilidade. Então, onde você está neste momento, é a sua responsabilidade, porque você está vibrando naquela energia. Então, você está exatamente aonde você precisa estar. Você está exatamente com as pessoas que você atraiu. Você está exatamente no lugar que você está vibrando. Então, comece a observar ao seu redor o que que eu estou vibrando, o que que eu estou me alimentando, não só, né, alimento. é, Alimento comestível, fugiu a palavra, mas também alimentos audíveis, né? Que a gente possa, alimentos que a gente escuta, as músicas, os filmes que a gente vê, o que a gente lê, né? Claro que são muitas coisas, mas quando a gente começa ter um pouquinho mais de clareza e falar, não, isso aqui eu não quero para minha vibração, isso aqui eu também não quero, e assim a gente vai trazendo e vibrando cada vez mais. Se vocês observarem como isso é muito válido e como isso é transformador, vocês já pararam para observar as pessoas, por exemplo, esses milionários, pessoas que têm grandes empresas, com que tipo de pessoas eles andam? Eles andam com o mesmo tipo de pessoas, né, que vibram na mesma frequência. E por quê? Porque não é à toa. Né? Não é porque eu não me misturo com outras pessoas, não, porque eles querem estar vibrando naquilo, né? Eu tenho, né, lá, sou um empresário bem-sucedido, então ele começa a atrair pessoas daquele grupo, daquela energia, com aquela mesma vibração. Você não consegue ver pessoas convivendo com pessoas de vibrações diferentes. Por quê? Porque não ressoa no campo. Então, comece a observar quem as pessoas que estão ao seu redor, quem são seus amigos, quem, né, qual é a frequência que está na sua casa, o que está acontecendo hoje com você, né? Qual é a vibração que você está vibrando, qual que é a frequência vibracional que você está atraindo para você. É só observar as pessoas, a rotina do seu dia a dia, o que que acontece no seu dia a dia. E eu não estou dizendo que quando a gente está numa vibração elevada, não acontece, os desafios acontecem, e aí que acontece. Mas é leve. Por quê? Porque você consegue ter clareza do que está acontecendo no seu dia a dia e lidar com aquilo com mais facilidade. Então, eu tenho meus desafios, e às vezes eles são pesados, mas quando eu estou com a minha frequência elevada, eu consigo ter um entendimento e mais sabedoria e mais clareza. Então, aquele desafio que parecia ser desse tamanho, ele fica assim. Aí eu brinco que eu pulo para a próxima fase, rapidamente, porque eu não fico mais apegada àquela questão, àquele desafio. Eu resolvo e ó, passo para o próximo. E antes, quando eu não cuidava da minha vibração, porque minha vibração estava baixa, era muito desafiador eu sair daquilo. Eu ficava ali como se fosse ruminando aquela questão, aquele problema. Então eu ficava ali rodeando, rodeando, rodeando. Ó, passava tempos, meses e nada. Eu falava, gente, está acontecendo alguma coisa. Aí a gente fica, né, pensando, tem algum energia densa, obsessor, tem alguma coisa que está me atrapalhando. E às vezes é nós mesmos que estamos nos atrapalhando. Então, que a gente possa olhar essa vibração e assumir as responsabilidades. O que eu estou vibrando? O que que eu estou atraindo? Então, a partir de hoje, nós já estamos aprendendo bastante informações sobre energia e vibração.
Que a gente possa trazer esse olhar para o nosso dia a dia. O que eu vibro hoje? Quem são as pessoas que estão ao meu redor? Quais são os lugares que eu frequento? O que eu estou lendo? O que eu assisto? O que eu escuto? Do que eu gosto? Começa a se perguntar. E eu não estou falando para você, nossa, eu não posso mais agora falar com ninguém. Não quero mais isso. Não, não, né? É o que faz sentido para você. Então, se você quer vibrar alto, você vai começar a observar as frequências. Eu não quero mais isso. Eu não quero ficar ouvindo músicas que baixam a minha vibração, que me trazem tristeza, que me dá vontade de chorar. Eu quero ser feliz, quero trazer, né? Então, eu vou escutar músicas que me tragam alegria, que tenham vibrações altas. E assim eu vou fazendo com tudo. Começa com a música. E aos pouquinhos você vai observando que você vai ficando seletiva. E aí as coisas à sua volta vão mudando, vão se transformando. Eu gosto de falar que elas acontecem meio que magicamente. No xamanismo, é, o que que a gente aprende em relação a tudo isso? Que cada passo é um diálogo com a terra. Então, olha a importância da conexão, que cada respiração é um presente do ar, que cada ação é o fogo sagrado e que cada emoção é a fluidez da água. Então, a gente começa a entender que essas energias têm relação com todas as formas de vida. Cada passo, né? Cada ação nossa, a gente está conectado com essa energia do sagrado, dos elementos, né? E sabe que utilizando esses elementos, as energias se renovam, elas trazem mais presença, né? Traz mais o centro de estar aqui agora, de sentir o corpo, né? Não só de fugir do mundo, mas de se sentir vivo, em comunhão com essa energia. Então, olha a importância de estar presente, de viver a energia, de viver o movimento. Então, quando a gente fala, a gente se conecta com a terra, quando a gente respira, a gente está se conectando com o ar, quando a gente tem ação, a ação está conectada diretamente com o fogo, né? E quando a gente está fluindo, a gente flui que nem as águas, então tudo está conectado. E a gente não traz essa visão, essa percepção. Quem aqui já parou para observar a chuva? Eu adoro. O barulhinho da chuva. Às vezes a gente está no trabalho e a gente fica naquela correria, naquele auê, e fala, o que que a gente normalmente costuma falar? Ai, vai chover de novo, eu preciso ir embora para casa, vou me molhar, mas lá, né? Não, a água. Olha, a fluidez, né? Vem do céu essa água para limpar essa energia que às vezes está precisando. Então a gente observa o que está acontecendo ao nosso redor. Observa como é gostoso o barulhinho da chuva, o som, né? O aroma quando chove, que é da terra molhada, né? Eu gosto de terra molhada. Como é, observar as árvores se movimentando com o vento. O vento fala, às vezes eu até escuto um som. Por quê? Porque eu paro para observar. E é muito gostoso, me acalma, relaxa. Então vai uma dica para vocês fazerem esse teste. Observe a natureza, o barulho, né, ao seu redor. Isso é estar presente. E não lá na frente a gente fica, né? Ai, quando eu chegar em casa eu vou fazer tal coisa, tarará, tarará, mas aí você não está vivendo no presente. Então, se você não está vivendo no presente, como é que você vai é, projetar o futuro, né? Então, importantíssimo a gente trazer esse olhar. Trouxe também aqui as informações das leis herméticas do livro que eu comentei com você com vocês no início, do Kai Balion, que fala sobre as leis universais. Elas revelam o caminho para manter a vibração e reúne os princípios da filosofia hermética, né? E traz aí chaves universais para que a gente possa ter aí mais entendimento e manter a vibração. Algumas leis são aplicadas diretamente ao termo.
lei do mentalismo. Então, eu não sei se vocês já ouviram, se vocês já leram sobre o livro Caibalion, mas ele é muito interessante porque a gente pode trazer essa informação e trazer esse conhecimento para o nosso dia a dia. A lei do mentalismo, ela está muito relacionada com tudo começa no mental. Tudo que a gente vê aqui no nosso redor, que existe no mundo, começou um dia aqui, no mental, no mentalismo. É a casa que você construiu, ou a casa que você comprou, a forma como você decorou a casa, como foi que você fez? Primeiro você pensou, depois você executou, né? Então, tudo começa no mental. E porque se tudo começa no mental, por que que a gente não faz isso para nossa vida? A gente mentaliza, organiza as informações aqui, depois a gente traz para ação. Olha que interessante. Depois temos aí a lei da vibração. Nada está parado, tudo vibra. Quando a gente vai fazendo os links dessa lei para o nosso dia a dia, a gente vai tendo percepções, a gente vai começando a organizar, a gente vai atraindo as coisas que a gente quer, né? E não é errado a gente querer as coisas e atrair isso para nós, né? Da melhor, mais elevada maneira. Qual é o problema? Ah, eu gostaria de ter um projeto assim, assim, assim. Por que não? Né? Vai beneficiar outras pessoas, é uma coisa legal, por exemplo. Então, a gente pode utilizar dessas leis. Um exercício muito interessante que eu gosto de fazer pro mentalismo é observar meus pensamentos por 5 minutos. Eu anoto os recorrentes e pergunto se essa energia me eleva ou drena. Então, dentro da lei do mentalismo, quando eu vou mentalizar alguma coisa para trazer para ação, eu sempre observo ali durante 5 minutinhos e começo a anotar os pensamentos mais recorrentes. E aí eu faço essa pergunta que eu ensinei lá no início. Ela eleva ou drena? Se eleva, ótimo, bom caminho. Se drena, precisamos recalcular a rota, certo? E aí, na lei da vibração, é, eu gosto de fazer o quê? Escolhas mais conscientes. Então, eu trago aí uma prática que eleva a minha vibração, como música, que foi o que eu disse anteriormente. A respiração pode ser uma oração, uma, eh, um filme que eleve aí, né, seu estado vibracional. Percebe como que o estado, em poucos minutos com música, ela pode ser elevada, com uma música elevada. Como que muda? Você está triste, você põe uma música alegre? Como que transforma o seu ambiente ao redor? Como é que transforma os seus sentimentos, né, o seu sentir? Então, observem. Esses exercícios eu trago sempre no meu dia a dia e me auxilia muito eu organizar, eu colocar em prática, eu fazer os meus atendimentos, trazer os meus cursos, fazer as minhas vivências e com certeza vai te ajudar também. A outra lei, que também é muito interessante, é a lei da vibração, né? Nada está parado, tudo está em vibração. Então, que é essa informação que eu trouxe da música, para que vocês possam perceber no seu campo vibracional o que que muda com a música, uma música elevada, uma música mais baixa. Então, eu quero que, se vocês puderem trazer as suas percepções no grupo, para mim acompanhando, eu gosto muito de fazer essa troca com vocês. Aí vocês vão me falando lá, tá bom? A outra lei das leis herméticas é a lei da correspondência. O interno reflete no externo, né? Então, essa lei também é uma lei muito interessante, que o que está em cima é como o que está embaixo.
O que está interno reflete o que está externo. Então, o que está dentro, o que que eu estou passando internamente nas minhas emoções, nos meus pensamentos, ele está refletindo ao meu exterior. Vocês já observaram, quando a sua casa está muito desorganizada, como é que está o seu mental, por exemplo? Como é que tá as suas emoções, seus sentimentos? Não está desorganizado também, bagunçado? Quando a gente organiza a casa, por exemplo, não é como se parece que a nossa mente dá uma acalmada, uma aliviada? Essa é a lei da correspondência. Então, que a gente possa se entender e observar como é que eu estou vibrando internamente, a forma com que eu estou sentindo as minhas emoções, as minhas vibrações internas é a forma com que eu estou vendo o mundo, é a forma com que está o meu mundo ao exterior. Porque tudo que está fora é o que está dentro. Então, se o meu trabalho ali eu falo, ai, tá um caos, tá uma bagunça, tá, né? É o que está refletindo o que está internamente. Então, tudo que está dentro está fora. A outra lei que é muito legal e que eu uso bastante é a lei do ritmo. Tudo flui em ciclos. Então, altos e baixos. A gente vive em ciclos de altos, de baixos, a gente está feliz, de repente a gente está triste, de repente, né, tá fluindo, de repente está bloqueando, e isso existe, né? O importante é a gente lembrar que se baixar essas energias faz parte do fluxo da vida. E é um processo consciente de alinharmos diariamente. O que que você faz com isso? O segredo é não ficar nesse movimento. Então, se a sua energia está mais baixa, o que que nós vamos fazer para poder elevar essa energia? Eu já aprendi a duras penas, que às vezes eu fico naquela energia mais, né? Ficava mais densa. O que que acontecia? Começava naquela vibração e aí a gente vai ficando, ai meu Deus, socorro, tá bloqueado e não vai. Parece que as coisas não acontecem. E o que que você tá fazendo? Você não sai, você fica ali naquele movimento até, né? De repente cai uma luz do céu e você fala, opa, acho que agora é melhor eu, né, encerrar esse ciclo. Então, que a gente possa trazer essa lei do ritmo como uma fluidez, né, que ele é. Que a gente possa aprender a fluir com esse ritmo de altos e baixos. Quando a gente está muito baixo, a gente movimenta para sair desse baixo e elevar a vibração. E não é o tempo todo que a gente vai estar feliz e contente e vibrando alto. Claro que não. Mas a gente aprende a ter essa percepção e aí a gente começa a viver na fluidez desse ciclo. Altos e baixos, mas eu não quero ficar no baixo, eu quero levar. Então, opa, aprendi, subi, e assim a gente vai. Então, fica muito mais fácil para a gente ter vibrações ao nosso redor melhores, não receber tantos ataques, por exemplo, espirituais, né? Porque a vibração vai elevando, e aí fica mais difícil, né, daquela vibração mais densa chegar. Ela tá vibrando aqui. Então, que a gente possa ser um canalzinho de antena que está ali vibrando alto. Caiu, opa, tá tudo bem, não se cobre, né? O que que aconteceu? Por que que eu caí? Me acolho e vou procurar fazer a energia elevar, a vibração elevar, e aí a gente vai mantendo essa fluidez, que é maravilhosa. Quero trazer para vocês um exercício do mentalismo para vocês fazerem. Então, eu quero, se possível, vocês observem seus pensamentos. E pergunte: essa energia me eleva ou me drena? Então, é aquilo que eu trouxe para vocês. Observe os pensamentos por 5 minutinhos e veja o que mais se repete, né? Quando você está ali, por exemplo, fazendo, criando, ou você está em algum processo, preciso resolver alguma coisa. O que mais de pensamentos fica se repetindo? E aí você pergunta para você mesmo, porque você sabe as respostas, né? A gente precisa aprender a querer buscar informação fora, as informações estão todas dentro. Nós somos mestres de nós mesmos, só que a gente se esquece e às vezes a gente quer terceirizar porque é mais fácil. E às vezes a gente desconfia, mas tudo que chega até você é e pode confiar, porque é realmente aquilo que precisa. Então, se pergunte, se autoavalie, drena essa informação? Sim
Opa, o que que eu preciso fazer? Não drena, ok, então eu estou no caminho. E aí a gente vai tendo essas percepções e conseguindo eh, resolver as situações com mais leveza, com mais clareza, certo? Hum. Aí eu trouxe algumas reflexões e alguns exercícios, né? Então, um exercício de vibração para poder elevar aí o seu campo vibracional é a respiração. Então, respirar devagar, trazer a consciência para o momento presente, né? Trazer esse fluxo de inspira, expira, inspira, não é à toa. Ele oxigena o sangue no cérebro, traz mais clareza, traz mais calma, mais sabedoria. Você vai ter, né, como resolver o que você precisa no seu dia a dia, na sua vida, com mais sabedoria. Dançar ajuda a gente a liberar as emoções, a liberar hormônios, então vai regulando internamente o nosso corpo. Oração, né, traz essa conexão com algo maior, a gratidão, né, agradeça. A gratidão também traz uma energia maravilhosa de transformadora, de abundância, prosperidade, vai abrindo tudo aí os caminhos, né? Então, que a gente possa trazer esses exercícios, essas atividades, essas reflexões para o nosso dia a dia. Um exercício na reflexão de correspondência, onde há desordem dentro a fora. Então, quando você começar a observar que está um caos fora, né? Porque é muito mais fácil a gente apontar, né? Olha, ali está assim, 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 no trabalho, na casa. Então, se está uma desordem no seu lado exterior, fora de você, na casa, no trabalho, seja onde for, e você está observando que aquilo ali está bagunçado, observe que está dentro, né? Então, tem uma desordem dentro de você que precisa ser olhado. Então, olhe para isso com amorosidade, com carinho, com calma. E acolhe, respeite os seus altos e baixos. Tá tudo bem, não se critique, não se julgue, não se cobre. Se você não tá bem hoje, tá tudo bem não estar bem. Tá tudo bem você ter os seus altos e baixos. Se você tá bem, está ótimo, ok. Se não está, é o momento de parar, de se acolher, de se perguntar por que é que eu não estou bem? Uma coisa que eu já fiz e que me ajuda muito, né? Então, por exemplo, se eu tô ali numa discussão, né? Por exemplo, discutiu com o marido. Antigamente eu ficava lá, né? Ai, chore, não sei o quê. E tá tudo bem, né? Discutiu, ok, então eu vou e eu me acolho. Antes eu ficava esperando que ele me acolhesse. Não, mas sou eu que estou ali na desordem. O que que está acontecendo? Então eu fui identificando essas questões em mim mesma e parar de apontar o marido, parar de apontar o outro. Né? Seja em qualquer situação que é. Então, às vezes eu faço na frente do espelho, se tem alguma situação que me desagradou, eu vou primeiro me ouvir, me acolho. E eu, de frente no espelho, eu começo a falar tudo aquilo que eu quero, que eu preciso pôr para fora. E eu falo para mim mesmo, né? Tá tudo bem que aconteceu isso, poderia ter sido assim, poderia ter sido assado. Choro se eu tenho vontade, né? Olha a importância disso, isso é acolher, isso é o sentir, isso é liberar. A gente não espera do outro, nós mesmos nos acolhemos. Então a gente olha para aquela situação, fala o que precisa ser falado na frente do espelho e tá tudo bem. Se precisa chorar, chora. Então você vai trazendo esses sentimentos, essas emoções para fora, e isso é uma forma de se acolher. E aí isso vai mudando muito o seu campo vibracional. E aí eu trouxe algumas informações, né? Quais são esses hábitos energéticos? O que que drena a nossa energia? Palavras de desvalorização. Então, às vezes a gente faz alguma coisa e fala ali, nossa, ai, que burra que eu fui. Na brincadeira, nosso cérebro está o tempo todo captando a informação. Então, palavras de desvalorização baixa muito o nosso campo. Resistir aos ciclos naturais drena demais a nossa energia. Às vezes a gente encerrou o ciclo, mas a gente está ali teimando. Não, 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 não pode, né? E aí a gente não tem a percepção por que que não vai? Porque já foi, o ciclo se encerrou. É um ciclo natural, tudo tem um início, um meio e um fim.
Né? Viver no automático drena a nossa energia. Crenças limitantes drenam a nossa energia. É, falta de presença drena a nossa energia. E o que que nutre? Contato com a natureza, respiração consciente, que é o que a gente fez no início, pensamentos elevados, rituais de gratidão, de você fazer uma cartinha terapêutica, agradecer por tudo aquilo que você tem e o que você não tem. Então, isso eleva muito os nossos pensamentos, né? E aí eu quero trazer também uma prática que eu gosto muito de fazer. Essa prática eu aprendi nos meus encontros xamânicos. Então, eu vou colocar uma musiquinha aqui para a gente fazer essa meditação. Deixa eu diminuir aqui. Eu deixo em cima aqui a minha paletinha do Zoom, depois eu não enxergo. É pôr a musiquinha para nós. Eu sou, eu posso, eu crio. Ou vai fechando os olhos. Que sou eu. Vamos respirando profundamente. É meu poder. Eu vim parar. Mais uma vez, inspira, vai relaxando o seu corpo. Sou luz, sou amor, sou ação. Semeio com fé, colho realização. Inspire o ar. Isso que eu dou tem intenção. Vai se conectando com a força vital. O universo me escuta, me entende. Tudo flui, tudo bem, tudo bem. O fogo ao exalar essa energia da ação, de colocar para fora, que impulsiona. Eu sou do medo, abraço a fé, e eu na vida como ela. Vai se conectando com o som dessa música, com a letra, vai se imaginando dentro da água. A água traz a purificação. Você pode ir visualizando o fogo ao seu redor, trazendo a energia de transformação, limpando. E ao mesmo tempo, esse fogo se transforma em água que purifica. Deus, eu posso ouvir o que penso eu. Vai se conectando com a terra. É meu poder. Seus pés vai sendo raízes, adentrando essa energia dos elementos, da conexão, da força, do enraizamento, da purificação. De olhinhos fechados. Eu sou, eu posso, eu crio. O que penso, eu atraio. Minha mente
é meu poder. Eu vim para vencer. Vai se conectando com as energias do seu coração, sentindo a frequência ao seu redor, esse campo amoroso. Cada passo que eu dou tem intenção, atraio mil bênçãos com gratidão. O universo me escuta, me entende. Tudo flui, tudo vem, tudo rende. Sou digna, sou forte, sou capaz. Minha jornada é de paz. Vai elevando as energias, as frequências vibracionais do seu campo, sentindo essa força, essa luz. Eu atraio essencial. Deus, eu posso ouvir o que penso, eu atraio. Minha mente é meu poder. Eu vim para vencer. Vai respirando profundamente, vai voltando, trazendo sua consciência por aqui agora, e devagar, vai mexendo os dedinhos dos pés, das mãos, abrindo os olhos. Todos bem? Que gostoso, né? Pode fazer essa meditação quando quiser, se conectando com essa energia. Outro exercício que eu quero trazer para vocês aqui é o exercício do observador. Ao perceber as vibrações densas, vocês podem dizer em voz alta ou mentalmente. Então, né? Baixou aí a frequência, começou a ficar mal, tô triste, tô cansada. Você observa essa energia, respira fundo e fala ou em voz alta ou mentalmente. Eu escolho mudar minha frequência agora e mude a sua imagem mental. Lembre-se sempre que você é o criador da sua realidade. Então, se você está com aquele problema, com alguma questão, e ali está, né, abaixando a energia, brigas e as coisas não estão acontecendo, você traz esse decreto e já muda a sua tela mental. Você pode imaginar aquele desafio sendo resolvido. Não consigo fazer isso. Então, vá para um lugar que te traga alegria, que te traga ali confiança, que, né, que aumente, que... eu gosto da praia, vai para a praia, né? E aí você vai ver que isso vai mudando muito. Isso vai trazendo um campo vibracional e vai elevando a sua vibração e as coisas vão acontecendo. E você vai conseguindo resolver com mais rapidez, com mais calma, com mais tranquilidade. E aí vamos trazer um pouquinho o resumo da integração do nosso aprendizado de hoje, que eu trouxe um pouquinho dos saberes ancestrais, que a energia é um espírito vivo, né? O ar, o fogo, a terra, tudo ao nosso redor vibra. E que no xamanismo, a gente acredita que a natureza é a fonte de recarga. Então, que a gente possa se conectar com essa fonte de recarregar. Quando a gente precisa, tá descarregado, a gente vai até a natureza e se carrega, se recarrega. Às vezes, o simples fato de você molhar um vasinho de planta já é uma. Se você já está trocando energia com aquele vasinho, você já está se
conectando e recarregando suas energias, porque ele é um ser vivo. As pessoas que falam com as plantas, ela tá trocando energia. Então, por isso que, né? Ah, aquela pessoa é meio doida. Não, ela é feliz. Ela tem uma vibração diferente, né? E aí a gente, tudo aquilo que a gente não entende, a gente rotula, né? Ah, é doido, é louco, é. Então, observa, faça essa conexão. Na física quântica, a frequência cria a realidade. Então, que a gente possa começar a observar as nossas vibrações, o que que a gente consome e criar a nossa própria realidade. E o Kybalion, ele traz as leis universais que sustentam o equilíbrio, que sustentam toda essa eh, relação. É como se fosse um guia vibracional, energético, né, que a gente pode utilizar. Deixa eu tirar esse. E através dessas leis fica mais fácil de a gente sustentar um equilíbrio, de a gente entender, de a gente integrar todas essas informações na nossa vida, de trazer para o nosso dia a dia todas essas informações de uma forma que dentro de uma lei a gente consegue organizar melhor, ter esse entendimento e começar a elevar todo o nosso campo vibracional. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje e o quanto é importante elevar a energia e tornar-se guardião do nosso próprio campo. Então, observar, escolher, limpar e nutrir todos os dias é muito importante, porque isso muda a sua vida. Então, quando a gente não acorda bem, quando acontece alguma coisa e a nossa energia baixa durante o nosso dia, são ciclos de sobe e desce e a gente precisa respeitar. Então, se a gente precisa sentir aquilo, a gente sente, acolhe, põe para fora, transforma. Passou por aquilo, opa, desceu, a gente olha, entende, observa, ressignifica e sobe. Voltou de novo, tá tudo bem, não existe certo e errado dentro, né, desse universo. Então, que a gente possa se acolher, possa sentir, se precisar, sinta, olhe para as emoções, olhe para essas energias e a gente aprende. E a gente escolhe, e cria a nossa própria realidade. Gratidão por todos estarem aqui. Vou compartilhar lá com vocês o material do nosso módulo e até a semana que vem. E se vocês puderem compartilhar, se estão conseguindo fazer os exercícios, como que está isso para vocês, né? Participar de fazer, ah, não estou conseguindo fazer nada, ah, alguma coisinha que a Karine tenha, que a Karine trouxe, estou praticando e está assim. Funcionando, não tá? Tragam esses feedbacks que eu gosto muito de saber e a gente vai alinhando juntos e qualquer dúvida, só me chamar. Um beijo e até.